um pouco como devemos nós zelar pela casa do nosso Iau. Esse zelo, se o irmão quiser também dar continuidade, eu comentar um pouco que a irmã Maria Pacheco, que a irmã Maria Pacheco veio com um tanque cheio, né? Louvado seja, ela veio para andar bastante quilômetros. Louvado seja, irmão. Fica à vontade, irmão Regis Alves. Oh, que maravilha, né, irmão Gilsomar, irmã Maria? Muito bom. Irmã Maria trouxe, né, o maior de todos os exemplos, que quem quer dar o exemplo, né, e algo quer que nós sejamos zelador dessa casa, mas ele deu o seu próprio exemplo como um zelador, um bom zelador. Foi muito bom essa colocação da irmã Maria. O que é que acontece? Hoje é essa a nossa responsabilidade, porque esse zelador, Iau, ele nos trouxe esses exemplos como zelar e como cuidar de algo ou de alguém. É como eu citei em Hebreus 3, no versículo 4. Porque toda casa é edificada por alguém, porém, o que edificou todas as coisas é Iau. Iau, né? E a irmã Maria ilustrou essa questão que Iau deu o próprio exemplo de como ser um bom zelador. Agora é a nossa vez. Ele já nos mostrou, agora é a nossa vez. Assim como foi a vez dos profetas, voltar um pouquinho o tempo dos antigos, né? Dos profetas, dos apóstolos, do próprio Alcha. E agora também chegou o tempo para que todos nós possa ser, né, esse zelador também da casa de Iau, porque o zelador da casa de Iau, essa é a responsabilidade de cada um de nós. Eu vou trazer aqui 1 Coríntios, capítulo 6, 19 ao 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20, diz assim: Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual sois da parte de Iau, e que não sois de vós mesmos? Nós somos de Iau, mas para a gente ser de Iau, a gente tem que estar em perfeita comunhão com Iau, em perfeita harmonia, para a gente ser de Iau. Porque, não, mas eu sou porque sou criatura de Iau. Mas se você ou eu não estiver em perfeita união, comunhão com Iau, como é que eu posso ser de Iau? Como é que Iau vai habitar no meu tabernáculo se o meu tabernáculo não está bem cuidado? Às vezes as pessoas acham que cuidar da casa, né, a gente pode usar um exemplo, casa, material de 4 paredes, e a casa, nós, corpo, né? Uma casa bem arrumada, bem cuidada, limpa, uma casa cheirosa, todo mundo vê bem. Quando a pessoa chega, ou quando você chega na casa de alguém que está bem arrumada, você logo percebe. Do mesmo jeito, somos nós. Quando a gente arruma a nossa casa, quando a gente deixa a nossa casa limpa e quando a gente apenas aceita a habitação do Ruach Kadosh em nós, as pessoas aqui vão perceber isso, porque a nossa casa está limpa, está arrumada e está cheia do Ruach Kadosh. Então, o tempo, ele passa. Cada personagem desse que passou, já passou o tempo deles. Já fizeram a sua parte, melhor dizendo. Até mesmo o filho de Iau fez a parte dele e fez bem feita, sendo um zelador da casa de Iau. Os apóstolos fizeram bem a sua parte, sendo zeladores da casa de Iau. E agora chegou o nosso tempo para que a gente tome como exemplo o próprio Iaucha, da maneira que ele zelou as coisas de Iau, da maneira que ele viveu para Iau, obedecendo e praticando e cumprindo a palavra de Iau. Por quê? Porque se a gente cair na malícia do pecado,
a gente não está zelando o corpo de Ial. É como aqui na segunda pergunta que o irmão Gilsomar fez. Como devemos zelar pela casa de Ial, fugindo do pecado, rejeitando as nossas vontades, saindo do engano que a nossa própria mente fabrica numa ilusão infinita para cada um de nós. A gente pode ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, e vai dizer assim: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. E aqui eu vou explicar para vocês o que é fornicação. Fornicação é o ato de ter relações sexuais voluntárias entre pessoas que não são casais entre si. E o pecado fora do corpo, a gente pode ilustrar como ciúme, inveja, idolatria, porque essas coisas a gente pode deixar de lado, para que a gente possa, a cada instante, estar limpando o tabernáculo que somos nós mesmos, para que ao habite numa casa limpa. Essas coisas que eu falei, ó, idolatria, idolatria, que eu falei, né? Incredulidade, ciúme, inveja, orgulho, cobiça, essas coisas, quando a gente se esforça e deixa tudo isso de lado, a gente tem como se livrar dessas coisas. Agora, por exemplo, um pecado de fornicação. Não tem porque está afetando o próprio corpo e está manchando esse corpo, esse tabernáculo. Então, nós devemos entender isso. Porque agora chegou a nossa vez de lutarmos para zelar a casa de Ial, que somos nós. Então, a gente tem que fugir dessas nossas vontades. O mundo está oferecendo esses prazeres aí, à torta e à direita. Você vê que as pessoas não querem compromisso com Ial. O irmão que está nos ouvindo, Ialdim, ele vai entender isso. Quando a gente chega com Ial e com Ialcha para alguém, eles tomam um susto. E muitas das vezes alguns dizem assim: eu nasci assim e vou morrer assim. E ninguém nasceu assim. Ninguém nasceu religioso. Ninguém nasceu dentro de uma religião. Os pais é que desencaminharam essas pessoas, que são seus filhos, nessa linha de entendimento, das coisas que Yao trouxe para nós, que é a sua palavra. As gerações, elas cortaram esse segmento do ensinamento, do zelo, das coisas que Yao queria que zelasse. Yao não queria que essas coisas fossem cortadas na história, porque ele lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer que o nome dele tinha que ser conhecido de geração em geração. Isso é um zelo, manter o equilíbrio do nome do Criador. Mas o que é que fizeram? O sistema não quis isso. As pessoas da época, algumas pessoas, pressionaram outras, mataram, sufocaram, para que esse nome não fosse lembrado. É por isso que está essa confusão. E muitos, hoje, irmão Gilsomar e irmã Maria, não sabem como zelar a casa de Ial, que é o seu próprio corpo. Vive fazendo à torta e à direita aquilo que suas próprias vontades lhe apontam. Então, temos que ter esse cuidado. Hoje, esse exemplo está conosco. Preste bem atenção, meus irmãos e aldins. Esse exemplo hoje está conosco. Foi confiado a nós, povo de Ial e Aldins. Você e Aldim, onde você estiver, no país que você estiver, Ial confiou a você o zelo da sua casa. Você, como Aldim, e a palavra do Criador que você leva a outras pessoas. Essa é a nossa responsabilidade.
a nossa era, a nossa época, a época de Filadélfia Viva, no tempo do fim. Você, meu irmão, que está nos ouvindo pela primeira vez, nós estamos no fim. É necessário que cada um de nós lutemos para prevalecer zelando a casa de Iau, que é o nosso corpo. Porque Iau, assim como a irmã Maria Pacheco já trouxe, muito bem colocado, Iau deu o primeiro exemplo, o exemplo maravilhoso de como ele conduziu as pessoas no seu tempo. Então, o primeiro exemplo vem do pai de Iau, agora é o nosso exemplo. O que é que a gente tem a responder para Iau? Eu vou andar de qualquer jeito ou agora é a minha vez de ser zeloso com as coisas de Iau? Irmão Gilsomar. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Iau, ou acesse o site www.atalaiadiau.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Iau com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iau e Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Iau. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.